A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a nossa última aula sobre o estudo das 7 igrejas da Ásia. E nosso objetivo hoje é fazer um resumo de tudo aquilo que nós estudamos de cada igreja. Então eu te chamo a vir comigo a resumirmos esse estudo. Ainda Deus tem algo a falar conosco, não é? Então, eu sou o pastor Paulo Rogério da Cunha e te chamo a acompanhar essa aula, falando diretamente de Boston. Vamos colocar o nosso PowerPoint. Ok. As 7 igrejas da Ásia, aula número 11, nós vamos nos ater ao resumo das cartas. Contextualizando, são igrejas literais do primeiro século depois de Cristo. Elas existiram. No entanto, elas também têm um significado espiritual para as igrejas e cristãos de hoje. Então, nós conseguimos absorver os ensinos dessas cartas para os nossos dias. O principal objetivo de João, ao escrever essas cartas para as 7 igrejas, era entregar um aviso de Cristo para as igrejas da época, o que para hoje não é diferente quando nós lemos. Cristo continua entregando um aviso para as igrejas atuais. Um segundo propósito dos escritos inspirados de João era descrever 7 tipos de igrejas e cristãos que surgiria uma e outra vez ao longo da história. Então, ao longo da história, surgiram igrejas com esse mesmo contexto. E também, estudando a história junto com a Bíblia, nós vemos que foram tempos da história da igreja, desde o início do primeiro século. Nós vimos isso em cada igreja que nós passamos, a época que ela representa. Essas breves cartas do Apocalipse, elas estão como ensino para os seguidores de Cristo. Elas estão ali hoje para nós lermos e seguirmos o que está escrito. Então, isso aí eu tirei desse site aí abaixo, ok? E mostra, né, o tempo de cada igreja na história, né, e uma característica. Éfeso é do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. E mostra ali a necessidade de amor. Esmirna é do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. E nos ensina a perseverança no sofrimento. Pérgamo, aqui já entra, né, com a questão da igreja filiada ao Estado. Tudo começou na história com Constantino, depois leia a história desse imperador romano. Então, Pérgamo, ela vai até 538 depois de Cristo e é uma defesa da verdade. Tiatira nos mostra a necessidade de santidade. Sardes é o reconhecimento da realidade. Foi um tempo em que a igreja realmente veio a reconhecer a sua realidade nos tempos atuais. Filadélfia é a oportunidade de salvação. Nos fala das missões, né, que foram distribuídas por diversos países. E Laodiceia é a necessidade do fervor da igreja, né, que começou no ano de 1844, que coincide ali com o início da Revolução Industrial, onde tudo mudou e os homens tiveram acesso a muitas coisas e a ciência evoluiu demais e, infelizmente, a igreja caiu naquilo que Jesus fala que Laodiceia era uma igreja morna. E é até a volta de Cristo.
Vamos, resumidamente, estudar cada uma, ok? Então, Éfeso, o que ela tem de aprovação? Ela tem a fé, a paciência e a verdade. Ela tem de reprovação é que ela se desviou do primeiro amor. A recomendação é arrepender e praticar as primeiras obras. E a promessa é comer da árvore da vida. Esmirna, o que tem de aprovação? Ela é fiel na perseguição e no martírio. Reprovação, ela não tem reprovação por parte de Jesus. A recomendação, não temas, ser fiel até a morte. E a promessa é a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, o que ela tem de aprovação? É a fé pura e não se comprometer com as heresias, com o paganismo. A reprovação é que ela se prendeu às falsas doutrinas, né? É o início aí, realmente, da igreja se misturar com os pagãos. A recomendação, arrepender-se e deixar as práticas da tolerância e liberalismo. E a promessa dada à igreja é comer do maná escondido e um novo nome. Tiatira, aprovação. Ela tem boas obras, ela tem amor, fé, serviço e é uma igreja perseverante. A reprovação é que no meio da igreja havia fornicadores e tolerância a uma falsa profetisa que, profetizando, ela proferia palavras não vindas do Senhor, mas vindo de Satanás. A recomendação a essa igreja, que ela continuasse fiel e não se envolvesse com os falsos ensinos. A promessa dada à igreja de Tiatira, poder sobre as nações e seria a estrela da manhã. A estrela da manhã é Jesus. E ela estaria junto com Jesus, sendo essa parte da estrela da manhã. Sardes. Aprovação. Havia em Sardes um pequeno grupo que permaneceu fiel à palavra. Essa é a aprovação. Esse pequeno grupo continuou fiel à palavra de Deus. A reprovação era uma igreja que sofreu a morte espiritual e as suas obras eram imperfeitas, era para os olhos humanos. E a recomendação é o próprio versículo que está dentro da carta a Sardes. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. E a promessa são vestes brancas. Filadélfia, a aprovação, a perseverança e prática da palavra. A reprovação, ela não tem reprovação como Esmirna. A recomendação a Filadélfia é: guarda o que tens, para não perder a coroa. Na realidade, a recomendação era simplesmente que ela continuasse a ser perseverante e praticar a palavra do Senhor. Porque, sendo assim, ela guardaria os tesouros que ela tinha aprendido da palavra. E, como recompensa, ela teria a coroa. E ela seria feita como promessa, coluna no templo de Deus. Temos agora Laodiceia. Laodiceia não tem nenhuma aprovação. Reprovação é uma igreja morna, orgulhosa, miserável, pobre, cega e nua. Ela se achava autossuficiente. E, na realidade, ela estava morta espiritualmente dentro de achar que ela era autossuficiente. A recomendação é arrepender-se de suas obras, ser zelosa
e ouvir a voz de Cristo e abrir a porta para ele. A promessa é reinar com Cristo no seu trono. Ok? Isso aí, está aí o resumo. Você pode pesquisar, não só esse resumo, mas também pesquisar todos os estudos. Estão todos lá no meu canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha, como também aqueles que estão participando do grupo de estudos no WhatsApp. Está lá tudo disponível, ok? Se puder compartilhar com seus amigos, irmãos, com outras igrejas, não há problema, por favor. Nós queremos que isso seja divulgado ao máximo de pessoas possíveis. Bom, eu deixei um comentário final aqui. De tudo que nós estudamos sobre as 7 igrejas. Dentro desse contexto, não é, que é as 7 igrejas da Ásia, e no que nós estamos vivendo atualmente, nossa maior necessidade é parar para ouvir Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E saber o que ele pensa de nós. Veja bem, é o que ele pensa de nós, e não o que nós pensamos dele. O que Jesus pensa de nós, como nossas atitudes como cristãos. Em meio a toda essa conjuntura na qual estamos inseridos e fazemos parte. Não é? Nós vemos hoje muitos debates, a igreja se tornando um clube gospel, a igreja trazendo o evangelho diluído e adocicado, não é? Muitos falsos profetas aparecendo, não é? Não existe mais o certo e o errado, mas existe o meu ponto de vista. A palavra de Deus já não é mais a baliza para nós tomarmos as nossas decisões, sejam elas pessoais ou espirituais, não é? É a época do eu acho, e não o que Cristo acha. Então, eu estou enfatizando aqui o que Cristo pensa de você. Então, o estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, ela não vem com uma mensagem nova, não tem nada de novo, mas ela vem como a reafirmação de uma velha verdade que soará nova para muitos ouvidos. Muitos não estão atentos à mensagem das 7 igrejas da Ásia. Ela não é uma mensagem nova, ela é uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo fala com a sua noiva. Por quê? Pois, a despeito do que popularmente se pensa, né, a revelação da graça salvadora de Jesus é muito mais central nas 7 cartas do que os pecados e desvios da igreja. Não é? Então, se você estudar as cartas, nós vemos ali, em todas elas, a multiforme graça de Deus. Nós vemos ali a maravilhosa graça através de Cristo. Ele se apresentando como o Salvador da igreja, ele se apresentando como seu noivo, e ele recomendando o que deveria ser feito para que ele fosse a centralidade da igreja. Então, essa grande mensagem não é o futuro, pois, vamos aí escatologicamente dizendo que depende da escola da interpretação de cada um, né? O que para uns irá acontecer, para outros já aconteceu ou está acontecendo. A questão não é nós ficarmos debatendo se isso é passado, se é presente ou se é futuro. A questão é nós debatemos o dia de hoje. Como que a igreja está perante o seu Salvador? Como você está perante o seu Salvador? Você tem pegado as lições das 7 igrejas, você tem visto ali o amor de Deus, tem visto ali a graça salvadora de Jesus Cristo. Esse é o foco central do estudo das 7 igrejas da Ásia. Porque o coração
do estudo das 7 cartas é entender que todos os eventos que foram revelados a João têm a ver com quem Jesus é. Tem a ver com quem Jesus é e não com os pecados da igreja. Mostrando como Jesus é, os pecados ficam aparentes. E ficando aparentes em todas as cartas, ele mostra a solução para que a igreja volte a ser a sua noiva perfeita e imaculada. E somente quando nós sabemos disso, quando nós entendemos isso, quando nós vemos isso nas 7 cartas, é que poderemos entender o que ele pensa da sua igreja. Então, enfatizando, não é o que nós pensamos de Cristo, mas o que Cristo pensa de nós. Esta é a centralidade do que foi revelado a João nas 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Deus te abençoe. Terminamos mais uma etapa pela graça do Senhor Jesus Cristo. E logo após, né, essa última aula que você vai ouvir, nós vamos entrar com um novo estudo, que é falar sobre a formação da personalidade humana visando a glória de Deus. Nós vamos ver lá o que é personalidade, o que é caráter, o que é temperamento. Isso é muito importante para o cristão do dia de hoje, porque nós estamos sendo afetados de todas as formas, com todas as teorias, certas ou erradas, sobre muitas questões que hoje trazem dúvida se realmente a nossa personalidade, o nosso temperamento, o nosso caráter tem sido focado para a glória de Deus. Então, esse é o próximo estudo. Continue lá no grupo, lá do WhatsApp, que você vai continuar recebendo normalmente, ok? Então, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco esse tempo. Que Deus esteja realmente fazendo uma obra na sua vida, trazendo a você uma vida em que você possa dizer: eu sirvo ao Senhor com todo o meu coração e com todas as minhas forças. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Deus te abençoe. Bye, bye.